A paz, você não a conhece se não tem tribulação. A tribulação é a prova da paz. Como se mantém na tribulação, no impacto. Nós temos aqui um e-mail, digamos assim, simpático, não é? A irmã veio do Maranhão, estado do Maranhão, há 16 anos. E ela tem saudade daquela igreja, da Assembleia, e diz que tem acompanhado aqui os nossos trabalhos e parece muito daquele sistema conservador, não? Mas, por fim, ela reclama que tem se sentido muito fria espiritualmente, perdeu a essência do primeiro amor. Ela diz: tenho visto a igreja de vocês pela internet e a unção pura. Gosto muito de louvores e aí cantam só hino de unção. Pretendo um dia visitá-los, mas só uma coisa me deixou um pouco intrigada. Quando eu estava lendo, irmão, eu já sabia o que era. E tem me segurado e tem me segurado de não ter ido ainda visitar vocês, por motivo que queria explicação. Se não for fora de ética, sou muito sistemática em termos de imagem e ídolos que a Bíblia abomina. Certo? Correto. E tenho visto quadros de pessoas e de Jesus na parede do púlpito. Sei que cada igreja tem seus costumes e devemos respeitar. Por favor, me dê explicação quanto a isso, porque amei a sua igreja. Obrigado. Irmã, te dou toda a razão. Eu também passei por essa experiência. Quando eu vi um missionário americano que era lá do tabernáculo, ele passou um slide mostrando no tabernáculo 2 crucifixos. E eu fui nos Estados Unidos
torcendo para aquilo ser verdade. Mas assim, a minha revelação em relação ao profeta, isso aqui é importante. Dizia assim, tomara que não tenha, mas se tiver, não vou desistir. E cheguei lá, de fato. 2 crucifixos. Aí depois, lendo as 7 eras, a mensagem, aí o profeta mostra que o crucifixo nunca foi da Igreja Católica. Ela tomou posse disso. Foi uma mistura que ela fez com o paganismo, a idolatria. No Concílio de Nicéia, hoje é Turquia, não? Então a gente pode falar lá na Turquia. Ainda não era Turquia. Os cristãos se identificavam fazendo uma cruz no chão. Não podiam falar porque perdiam a vida. E Constantino, o imperador, viu a besta ferida no Apocalipse. Roma estava fracassando. A besta estava ferida, a besta pagã, como se não fosse pagã até hoje. E ele então colocou uma cruz na igreja de Santa Sofia. A igreja Santa Sofia, aquela cruz. E evangélicos têm aquilo como um milagre de Deus. Conversão de Constantino. Mas não aceitam a cruz. Então não está bem convertido a maneira de Constantino. Porque ele queria ganhar os cristãos. Ele precisou dos cristãos. Mesmo pela oração. Como diz, para salvar a pátria, não? Eu estou assim, resumindo. Então, nesse concílio de Nicéia, eles adoravam o sol. A palavra domingo quer dizer dia do sol. Então, o primeiro dia da semana é um conclave político-religioso. Vamos colocar domingo. Nós vamos votar Jesus nascendo dia 25 de dezembro, porque era o dia do sol. Era a adoração máxima daquele paganismo. E fez uma mistura. Mas o que era dos cristãos, eles não deixaram, porque a igreja de Roma aceitou. O que tem lá de verdade não é dela. Se ela fala que Jesus é Salvador, nós vamos deixar de pregar que Jesus é Salvador, porque a Igreja Católica prega também? Não é certo?
E aí, então, veio a perseguição. Por quê? Porque até hoje existem cristãos no meio de cristãos. É difícil entender isso. É como Israel. Tem um Israel dentro de Israel. Tem um Brasil dentro do Brasil. E aqueles que eram verdadeiros cristãos, revelados, eles recuaram. Mas como a força maior foi à frente do pacto, aí começou a perseguição. Aí é quando, para dizer que era cristão, fazia uma cruz no chão. O irmão encontrava, desconfiava que o outro era cristão. Isso é resumidamente, né? Bom, essa é a parte da cruz. Mas o que tem a ver isso com o retrato de Jesus? A foto de Jesus. Aquela foto não é de Jesus, é semelhante. O profeta desta era, irmã, visitando uma exposição de quadros, e tinha uma coleção de quadros de Jesus. Uma parede que era só quadro de Jesus. Ele olhando, esse aqui, os câmeras sempre são alertas, não? Olha, ele como nazireu, cabelos longos, você pode ver que a barba não é de vandalismo, né? Aí o profeta disse, esse é o único que é inspirado, é o de Huffman. E a igreja adventista coloca na sua literatura, também reconhecidamente como a pintura de Huffman. Mas a senhora deve notar que não há nenhuma adoração. Ídolo é aquilo que você põe entre Deus e você. Esse tipo de idolatria. Que você quer chegar a Deus através daquela imagem. Então, ele falou isso, esse aqui é o único que é inspirado, porque ele conhecia Jesus. Jesus aparecia para ele. Ele disse, esse aqui é inspirado, porque é igual. E falou assim, ó, desde então eu sempre tenho essa foto comigo. Não para adoração, bem entendido. Mas veja só, você olha essa foto aí, inspira adoração? Não, não inspira. É quase que... Eu não conheci meu pai, viu, irmã? Meu pai morreu 60 dias após eu ter sido concebido. Mas eu tenho os retratos do meu pai. Se tivesse jeito de projetar aí agora, mas é difícil, não é? Então, eu não adoro, mas eu gosto de ver. É o único jeito de eu ver meu pai é na foto. Não é? Eu nunca falei, papai, igual o Caleb fala para mim, o seu filho fala para você.
papai, ô pai, eu nunca falei. Aí ele, ó, tem razão de eu ser bonito, né? Eu lembrei do pastor Massanufo, né? Massanufo que tem essa brincadeira. Então, ali ele já está sob a moda, né? Isso vai, vem, vai, assim, ó, girando, é uma roda. Só está faltando eles vestir calça curta, né? Curta assim, acima do tornozelo. Depois vai voltar a boca de cima. Parece mais uma saia. É a vontade que eles têm. Aí logo entra aqui, passa na fila da ceia. É igual essas saias apertadas aí, que mostra palavra que a gente não pode falar. Olha lá. Aquilo lá, ele está na moda. Aquilo, ele era doutor, era dentista. Ele falava dentista, né? Então, Bom, eu estou trabalhando para a senhora acabar com essa dificuldade. É só o que eu tenho não tenho muito sobre isso. Porque isso parte de crer ou não no profeta de Deus que ele enviou para nós. Eu peço nossa secretaria para enviar de volta a palavra original para a irmã Erlani. Bom, vamos ver a coluna de fogo. A coluna, vamos ver lá. Ali é o tabernáculo do irmão Brana. Isso aí, irmã, foi um desafio que ele enfrentou, um concílio denominacional, estava contra a cura divina. Para a senhora entender, ele ganhou quase 1 milhão de membros para a Assembleia de Deus. O irmão Brana é muito querido lá, por aqueles mais antigos. Eu estive com pessoa que foi desse tempo lá nos Estados Unidos. Ele é muito respeitado. E naquele desafio tinha fotógrafos para o reverendo lá que encabeçou a coisa, queria desmascará-lo contra a cura divina. Ele era um batista. Era um denominacional que, na época, considerava a Assembleia de Deus, os dons espirituais, como espiritismo. Isso era aqui também no Brasil. Não que as denominações chegaram para ser igual à Assembleia, os pentecostais. É que os pentecostais ficaram iguais a elas. E dons carismáticos hoje está tendo na Igreja Católica. Não é? Então, centenas de fotos, só essa escapou. O resto tudo queimou. Fotógrafos profissionais. Isso foi examinado pelo FBI, um agente do FBI. A coisa lá é mais séria do que aquilo. Foi examinado. Também nós temos como testemunho de onde vem essa mensagem, dessa coluna de fogo. Ela sempre o acompanhou
como acompanhou Moisés lá no deserto. Se fosse tirar fotografia de Moisés naquela época, ela sairia sobre sua cabeça também. E ela está sobre nós, está sobre a senhora. A senhora vai acabar com essa dificuldade sendo revelado a respeito desse mensageiro, que dizem ser falso profeta, mas como falso profeta, prega só a palavra genuína. O batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, quem inventou isso? Não foi inventado. O batismo em nome do Senhor Jesus Cristo é a obediência a Mateus 28, 19, em nome, singular, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, Senhor, Filho Jesus, Espírito Santo, Cristo. Agora, Pedro não explicou isso para ninguém, não. A senhora vê aí em Atos 2, 38, 37. Eles se compungiram no coração logo após o Pentecoste, a descida do Espírito Santo, e perguntaram para eles: que faremos, varões e irmãos? E Pedro saiu na frente, como quem tinha a chave realmente. Não teve que explicar. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Se vamos falar de acordo com a Bíblia, então tem que falar de acordo com a Bíblia. E recebereis o dom do Espírito Santo. Aí só vai para Atos dos Apóstolos, capítulo 8, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, e se a senhora encontrar um batismo na Bíblia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu vou gritar para o mundo todo que eu sou falso. E tem mais outra. Não é só na Bíblia, não. Na história, até 300 anos depois de Jesus Cristo. O batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos documento de batismo no Vaticano, em nome do Senhor Jesus Cristo, por imersão. Bom, eu não posso fazer mais do que isso. Agora, quanto a perder a espiritualidade, sofrer, isso é muito bom, a senhora está sofrendo, sentindo essa falta. Mas o mundo passa por isso. O mundo dos cristãos verdadeiros está igual Sara e Abraão. Cada dia que passa seca mais, para chegar ao grande poder. Isso aqui, Sara e Abraão acabaram toda a sensação. Eles não tinham mais sensação. Eles não tinham alegria íntima. E cada dia que passava era pior. Se afastava mais. Passaram 25 anos. Ambos foram transformados. A senhora vê, não é todo mundo que vê isso. É o profeta que nos mostra. Está na Bíblia. Depois da onça morta, todo mundo passa a mão nela. Não é? Mas é tão simples. Mas, de fato, Sara, depois de transformada, Abimeleque, o rei, Abimeleque queria casar com ela. Ele queria casar com uma velhinha de 100 anos. Hã?
é a transformação. A vida de Abraão fala da nossa, da igreja. E nós estamos passando por essa experiência que a senhora está falando aí. Eu estava lendo ali, o irmão Brana falando, o senhor não lê a Bíblia. Não lê a Bíblia. Ele respondeu para um irmão, um pastor, um pregador, não sei se pastor, um pregador, que reclamou para ele, irmão Brana, eu não tenho mais aquilo que eu tinha antes. Ele falou, filho, o avivamento passou. Agora é hora de ajustar os cabos do navio. Não é para conformar. Ele disse, sabe o que você deve fazer? Quando perguntou, o que eu faço com essa natureza? Aliás, já estou respondendo a outra aqui, que está contrariadíssima com a sua natureza agressiva. Essa parte já responde para a irmã Linda. Então, o irmão Brana disse, ele falou, irmão Brana, como que eu faço para amortecer essa natureza? Ele disse, é lendo e orando. Lendo e orando. Ela diz que há muito tempo vem sofrendo com sua natureza agressiva e que faz com que haja pessoas que acham difícil lidar com ela. Lendo como está escrito, pessoas que acham difícil lidar comigo. Em certos momentos que existe tensão, às vezes não consigo segurar minha raiva e quando dou por mim mesmo, já falei o que não devia. Sabe, nós precisamos ler, aí é onde a gente precisa de ler. Eu não vou preocupar com o tempo, não, é horário novo, né? A gente tem 1 hora de lucro. Para descontar 1 hora. Vamos ler aqui. Deixa eu ver se eu acho. Eu vou fazer igual certos pregadores. Mas é que isso veio agora, não estava pensando nisso. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Quem quer ensinar, não é? Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito. Então é a língua. O poderoso para também é perfeito e poderoso para refrear todo o corpo. É o freio. Aquilo que põe aquele ferro que põe na boca do cavalo e vira para onde o cavaleiro quer, não é? Então, o tal varão é perfeito, se ele domina, e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos
para que nos obedeçam. E conseguimos dirigir todo o seu corpo. É isso? Falou demais, curiosa demais, curiosa no telefone, curiosa pessoalmente, curiosa de todo jeito, curioso, acaba falando, tomando conhecimento que não produz fé. Vede também as naus, os navios, né? Sendo tão grandes, levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. Dá vergonha, né, gente? Vergonha. Desmonta. Você vai perdendo o ânimo. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Língua é falar. Ora antes de sair, ora para não entrar em assunto que não lhe compete, porque você vai responder. O profeta diz, você entra num problema aí que você não resolve, você fica culpado daquilo. Aquilo não depende de você. Se eu posso resolver um problema e não resolvo, eu errei. Mas se eu não posso, fico de fora. Há muitos pastores que gostam de ficar sendo para-choque. Para-choque. Eu fico com pena, viu? Para dizer que é amor. Porque toda a natureza, tanto de bestas, feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi dominado pela natureza humana. Mas nenhum homem pode dominar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheio de peçonha mortal. Peçonha é veneno. É o que tem na cobra, a peçonha. Insetos peçonhosos. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto faça assim. Porventura, deita alguma fonte de... É difícil. Fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim, tão pouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Essa aqui é a língua. A língua é o instrumento
que desabafa o nervo, o estado nervoso. É o grito, é falar alto, é desabafar, é xingar. E quando a pessoa está contrariada com isso, com aquilo que ela sabe que não é de Deus, o profeta põe fé nessa pessoa. Ela pode ser libertada. Mas quando não tem jeito, pode ouvir o tanto que ouvir, pode mostrar o tanto que mostra, que não tem jeito. Bate, é a mesma coisa rebocar uma parede suja de óleo. Não pega, bate lá, cai. Lá cai, né? Em certos momentos que existe tensão, às vezes não consigo segurar minha raiva. E quando dou por mim mesmo, já falei o que não devia. Tenho orado muito, olha aí, está vendo? E tento ao máximo refrear minha língua, viu? Nos momentos de fúria. Mas quando chega a certo ponto, eu apenas fico cego. Irmão, eu fico cego e não vejo o que falo ou o que faço. E quando vejo, já fiz a coisa errada. Não quero que aqueles que me amam fiquem sendo prejudicados por minha natureza carrancuda e nojenta. Esse irmão só pode ser alcançado. Me ajude, pastor. Eu quero que essa minha natureza morra. E é o que está acontecendo agora. Que o Espírito Santo possa entrar em meu coração e fazer morada, para que em momentos como esses eu possa ter a sabedoria e prudência divina ou divinal para agir de maneira correta. Deus te abençoe, toda a sua família e ministério. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Isso está acontecendo. Está acontecendo agora. O irmão Branham diz: leia e ore. Procure evitar entrar na questão. Você vai começar a ver, isso aí vai, já sei o que vai dar. Mas agora nós vamos ler a Bíblia. Nós vamos ler a Bíblia. Eu mostro esses e-mails para Jesus com toda a igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém.